Boa tarde, a palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 em diante. Assim fala a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vê ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Esta palavra mostra a misericórdia, o amor de Deus, através do perdão do profeta, porque quanto mais nos achegamos a Deus, mais podemos reconhecer as nossas debilidades, as nossas falhas, e o Senhor nosso Deus está pronto para nos perdoar, pronto para nos enviar, para que nós levemos a palavra que também vai salvar outras pessoas, a palavra que vai tocar no coração das pessoas. Louve a Deus por essa visão, agradeça a Deus porque Ele se manifesta na nossa vida. Através da nossa busca, Ele aparece. Ele traz a palavra, através da sua palavra revelada, Ele se mostra a nós. E agora, Isaías reconhece o seu pecado diante de Deus, o pecado da boca, porque muitas vezes as pessoas falam sem pensar, e os seus lábios não falam coisas boas, não são puros. E então o Senhor enviou através do anjo Atenaz para tirar a iniquidade de Isaías, que logo depois foi enviado para ser profeta para um povo do coração endurecido, que não compreendia a mensagem, que não era obediente. E então Isaías ele vai perguntar do Senhor: até quando, Senhor, esse povo vai ficar endurecido? Até quando eu vou pregar para um povo que não entende? E aí o Senhor vai responder a Isaías: até que se assole as cidades e fique todas sem habitantes, e na casa não fique nenhum morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, e assim a santa semente será a firmeza dela. Essa palavra vai mostrar muito a nossa realidade da vida, da humanidade,
em que nós vemos tantos lugares assolados por mortes. Há anos nós vamos vendo esse cenário de lugares que foram devastados por calamidades, por pestes, por várias situações. Mas porque a terra é assolada? Por causa do pecado da humanidade, por causa da desobediência, do coração endurecido, daqueles que não conseguem compreender a mensagem do Senhor, que é boa e é perfeita. Mas o Senhor tem uma promessa para aqueles que ficarem. Aí a santa semente será a firmeza dela, será a firmeza da terra. Então, em nome de Jesus, peça que Deus purifique a sua vida. Todos nós precisamos ser purificados todos os dias. E que te prepare para o ministério ao qual Ele tem escolhido para você, a qual Ele determinou para ti. Busque a santidade, busque a purificação. Esteja pronto para ir aonde Deus quer que você seja enviado. Seja como profeta, seja como evangelista, seja como apóstolo, seja como pastor, como pastora, seja dentro do templo, seja através da internet, aonde Deus te colocar para pregar a sua palavra, a palavra que vai levar o perdão para as pessoas, vai fazer com que a pessoa descubra qual é o seu ministério. Então, peça de Deus, busque mais e mais a presença de Deus, até você se sentir que está pronto, porque Deus ele enviou uma promessa. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, o Senhor fala que era para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí então eles receberiam essa promessa do Pai, essa promessa que antes era o Espírito vinha somente sobre aqueles profetas, aqueles poucos homens, aqueles homens escolhidos para falar com o povo. E depois da morte e ressurreição de Jesus, a promessa para que todos recebessem do poder do Espírito Santo na sua vida, fosse revestido com esse poder, com esse Pentecoste, aonde a presença de Deus seria visível na vida de cada um de nós. Como fala a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 14, versículo 21, da manifestação de Deus na nossa vida, para aqueles que obedecem seu mandamento, para aqueles que vivem de acordo com as suas escrituras, para aqueles que o amam, o Senhor tem reservado a sua manifestação, a manifestação de Deus dentro do seu coração, a manifestação de Deus na sua mente, na sua vida, que é diferente da manifestação religiosa. É uma manifestação que ele diz, eu vou fazer morada nele, aonde Jesus vai morar mora no nosso coração, e aonde o Espírito Santo direciona a nossa vida, para que possamos ter paz, alegria, conforto, porque o Senhor tem o melhor para nós. Ele fala desse florescer. O Senhor fala de manifestação, está milagre, cura, revelação, profecia, inteligência, sabedoria, porque a palavra do Senhor fala em Isaías capítulo 11 que vai haver um renovo. Deus vai reedificar outra vez. E o que acontece? Esse renovo é o Espírito do Senhor, que ele vai trazer sabedoria, a inteligência, o temor do Senhor, ele vai trazer fortaleza. Então, são tantas manifestações de Deus que nós podemos experimentar todos os dias da nossa vida. Seja uma cura, seja uma salvação, seja a perseverança, porque se está difícil para você no seu ministério, se está difícil para você na sua caminhada com a sua família, no seu trabalho, há esperança. E para isso precisa ter a perseverança. A perseverança ela vai produzir a experiência e a experiência vai produzir a paciência. Então nós vamos crescendo de degrau em degrau, de glória em glória,
até chegar ao pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor se manifeste na tua vida. Busque e achará. Bata e abre-se-vos-á. E o que pede, recebe. Peça do Senhor essa santificação, essa purificação, como ele fez com o profeta Isaías. E depois o Senhor disse, agora quem eu vou enviar? Então, nós precisamos responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nem sempre o lugar que às vezes nós almejamos aí fazer a obra, às vezes a pessoa diz assim, eu almejo, digamos aqui no Brasil, eu almejo fazer a obra lá na África. E Deus quer que você faça a obra, muitas vezes na cidade que você mora.